A aproximação do governo com a ala fisiológica danificou a imagem da administração Bolsonaro. Uma das colunas de sustentação do governo, a imagem cuidadosamente cultivada de combate à corrupção, começou a rachar. E os danos não parariam por aí. Acabamos de receber a informação de que o presidente Bolsonaro trocou o comando da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal. Que não era esperada e que foi uma decisão um pouco abrupta do presidente Jair Bolsonaro. Se eu trocar hoje, qual é o problema? Está na lei. Eu que indico e não o Sérgio Moro. O nome de Paulo Maiorino assumiu com uma tendência do presidente Jair Bolsonaro de ter um nome mais afinado a ele na Polícia Federal. Quando aceitei o cargo, não fiz por poder ou prestígio. Eu acreditava em uma missão. Queria combater a corrupção. Mas para isso, eu precisava do apoio do governo. E esse apoio foi negado. De todo modo, eu agradeço ao presidente da República a nomeação que me foi feita. Eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Aos poucos, com o desmantelamento da Lava Jato, as grandes pautas da direita pareciam se esvaziar e perder força. O movimento anticorrupção começava a ser tolhido em seus meios de ação. Quando houve aquela substituição, a meu ver, arbitrária do diretor da Polícia Federal, eu, como ministro da Justiça, não concordava e deixei o governo federal. Olha, a posição do Moro, para mim, foi bem covarde. Eu acredito que teve vários momentos, principalmente quando o Moro ele foi bastante atacado pela mídia. O Bolsonaro levou ele no estádio, levantou a mão dele, esteve ali, postou uma foto. Basicamente se colocou em defesa dele. E depois, de um dia para o outro, simplesmente soltou para a mídia, conversou ali nos bastidores para poder afundar o governo Bolsonaro, porque achou que ele era maior do que o próprio presidente. Você começar essa luta e de repente você achar que ela não é mais necessária e você enfraquecer os instrumentos, você está propiciando que o sistema volte, às vezes até com mais força do que tinha no passado. As forças que se colocaram da nossa política, que se colocaram contra qualquer combate à corrupção, que num primeiro momento estavam só na esquerda, mas depois conseguiram também voltar pela direita, e conseguiram se unir, e conseguiram enterrar um legado que foi positivo e, infelizmente, o Moro teve papel nisso. Os maiores acertos dele acabaram levando também a um grande erro, que foi ter entrado no governo Bolsonaro, que eu mesmo celebrei. Quando eu soube que ele tinha aceitado o convite, eu estava inclusive em São Paulo, acho que todo mundo lembra quando saiu a notícia de que Sérgio Moro iria para o governo Bolsonaro, eu achei que tinha sido uma excelente decisão, que o Brasil viveria um novo momento com o governo Bolsonaro e com Sérgio Moro, ministro da Justiça. Mas, lamentavelmente, isso acabou, em primeiro lugar, fazendo com que as narrativas da esquerda de que o interesse de Sérgio Moro era político e não de fazer justiça se tornassem verossímeis. E, em segundo lugar, o deixou extremamente vulnerável, porque ele já não era mais, como acontece com um juiz da qualidade dele e no status que ele tinha atingido, ele não era mais senhor de si mesmo, ele era ministro, portanto subordinado a um presidente da República, e também sujeito a todo tipo de pressão política que nós tão bem conhecemos, vindo seja do parlamento, seja do próprio Poder Judiciário. O grande problema do Sérgio Moro é que eu acho que, de fato, ele tinha objetivos políticos e utilizou a Lava Jato para se alavancar politicamente e depois buscou minar o governo Bolsonaro para benefício pessoal. E eu acho que o ponto fatal da Lava Jato para o Brasil, muito mais do que as conversas de Moro e Dallagnol e outros, foi se deixaram politizar. Então houve ali uma geração que se apresentava para a população, não eles se apresentavam, mas a população os reconhecia como uma equipe heróica, capaz de fazer o que todos nós sempre quisemos, investigar profundamente e punir os culpados. Mas eu acho que houve ali um erro no endeusamento, né? No endeusamento das pessoas. Talvez um pouco as pessoas tenham perdido a mão,
né? Não é legal quando você se permite endeusar, entendeu? Então, eu acho que houve falhas também. E por que o Lula não foi pra cadeia? Ele ficou no SPA da Polícia Federal lá em Curitiba. Isso é uma coisa que o Sérgio Moro um dia vai ter que explicar pro povo. Foi inédito a prisão de um ex-presidente. E o ex-presidente Lula tinha também uma popularidade. Pela nossa legislação, há uma previsão de recolhimento de determinadas autoridades naquilo que é chamado de sala de Estado-Maior ou uma prisão especial. Vamos supor que mandam ele para um presídio comum e eventualmente acontece algum incidente de violência envolvendo um outro detento. Então eu entendi naquela época que o mais prudente era mantê-lo recolhido, era uma prisão, mas ele não tinha liberdade de sair e nem tinha as benesses que teria caso estivesse numa prisão domiciliar ou coisa parecida. É que assim, a Lava Jato criou uma série de instrumentos de interferência e condução de investigações, etc., que estão sendo usados agora contra a direita. E na época, ninguém queria falar contra, de certos abusos da Lava Jato, porque no final das contas isso aí era para prejudicar o PT. Tá? Então, assim, a direita fazia vista grossa para uma série de ações da Lava Jato que eram claramente inconstitucionais, ou pelo menos assim, levantavam dúvidas, né, do ponto de vista legal, mas que no final das contas a gente fala, deixa, porque isso aí ainda vai chegar no Lula. A própria liberação do grampo lá da Dilma na conversa do Bessias, é óbvio, todo mundo gostou de ouvir aquilo, né, e aquilo lá impediu mesmo que o Lula assumisse o ministério, né. Ninguém vai criticar o Sérgio Moro por aquilo, na verdade, né, mas é óbvio que aquilo foi ilegal. Então acho que pode ter tido exageros, com certeza. Mas também teve enormes ganhos, poxa. Tiveram que fazer alguns pequenos pecadilhos para conseguir furar o sistema de defesa podre, torto que tem aqui. Tiveram. E aí começa esse apedrejamento, né? Porque foi violências contra a legislação. Violências contra tudo que tinha de podre. Eu entendo que é difícil assim, atuar dentro das 4 linhas, como dizia o Bolsonaro, e conseguir prender essa gente. Então teve que ser uma decisão do Sérgio Moro. Qual que é o problema disso? O problema é que isso abre um precedente para todo mundo jogar fora das 4 linhas.